E a semana do Flamengo já começou fervendo, com notícia boa para a torcida e muito bastidor pegando fogo. A começar por Bruno Henrique, que recebeu um alívio gigante no meio de tanta tensão. O atacante vinha sendo pressionado por conta daquela punição pesada, 12 jogos de suspensão mais uma multa, uma situação que poderia tirar o jogador de partidas importantíssimas. Mas o Flamengo, rápido no gatilho, entrou com um efeito suspensivo e conseguiu manter o camisa 27 à disposição do técnico até o julgamento definitivo pelo pleno do STJD. E aí vem o ponto-chave. A sessão de hoje, sexta-feira, dia 10, tinha 10 casos em pauta, e nenhum deles era o do Bruno Henrique. Isso significa que ele continua liberado para jogar normalmente. E, para o torcedor rubro-negro, isso é um baita motivo para comemorar. O atacante vai estar disponível contra o Botafogo, no dia 15, contra o Palmeiras, no dia 19, e também contra o Racing, partidas em que sua presença pode ser decisiva. Enquanto o Bruno Henrique segue firme em campo, nos bastidores, o ex-presidente Rodolfo Landim resolveu quebrar o silêncio e colocar os pingos nos is. Ele falou, pela primeira vez, sobre a polêmica envolvendo a criação da Liga e a discussão com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Nos últimos dias, ela vinha atacando o Flamengo com força, dizendo que o clube rubro-negro assinou o Estatuto da Liga e agora estaria tentando recuar, criando confusão. Só que Landim veio a público e desmontou essa narrativa. Segundo ele, no momento da assinatura do Estatuto, não existia nenhum tipo de negociação formalizada sobre os direitos de transmissão ou qualquer contrato financeiro. O Flamengo, na visão dele, assinou um acordo que previa apenas princípios básicos, como o direito de veto em decisões futuras. O restante seria definido depois, com todos os clubes sentando à mesa. Ele deixou claro que o objetivo era transformar aquele grupo em uma verdadeira liga, algo que ainda dependia da adesão de outras equipes. E aí entra a pergunta que muita gente vinha fazendo: por que o Flamengo aceitaria um prejuízo de 100 milhões de reais por ano? A resposta veio agora. Quando assinou, o clube ainda não sabia que os termos comerciais seriam tão desfavoráveis. E agora, ao tentar renegociar, o Flamengo só está buscando o que é justo, mais dinheiro e uma divisão mais equilibrada das receitas. Ou seja, o discurso de Leila, segundo Landim, não passa de barulho para tentar jogar a opinião pública contra o clube carioca. Mas não para por aí. Teve também movimentação nas categorias de base. 4 jogadores que estavam brilhando no time sub-17 foram promovidos para o elenco sub-20 do Flamengo. São eles, o zagueiro Daniel Turrão, o volante Lucas Falcone, o meia João Vitor e o atacante Emanuel. Esses garotos vinham se destacando com boas atuações, e agora sobem um degrau importante na carreira. Inclusive, a expectativa de que João Vitor e Emanuel já sejam relacionados para o próximo jogo contra o Volta Redonda, válido pela Taça Guanabara. A diretoria entende que valorizar a base é fundamental para manter o clube forte no médio e longo prazo. E não é só isso. O Flamengo também anunciou a contratação de um novo goleiro para a categoria sub-20. Pedro Henrique, da geração de 2008, chega do Palmeiras com contrato de 2 anos. O clube paulista, inclusive, manteve 30% dos direitos do jogador em caso de uma futura venda. Pedro é mais uma peça que chega para reforçar o elenco de base, que passou por várias mudanças nos últimos meses. O Flamengo, que é bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial da categoria sub-20, segue se movimentando para manter a hegemonia no futebol de base nacional e internacional. E agora vem o ponto alto desse vídeo, a maior venda de mando de campo da história do futebol pernambucano. Isso mesmo. O Sport Clube do Recife, adversário do Flamengo no próximo dia 13 de novembro pelo Campeonato Brasileiro, decidiu negociar o mando da partida. O jogo, que inicialmente aconteceria na Ilha do Retiro, será transferido para a Arena Pernambuco. O valor da negociação? 3 milhões de reais líquidos. Um recorde absoluto. Para você ter ideia da dimensão disso, o maior valor anterior havia sido de 1.800.000 reais, também envolvendo o Sport, num clássico contra o Náutico. Só que aquele valor era bruto, e nem tudo entrou no caixa do clube. Agora, com os 3 milhões líquidos garantidos, o Sport bate o próprio recorde e ainda mantém uma série de condições. Vai ter participação na operação do jogo,
um setor exclusivo para sua torcida, acesso prioritário para sócios torcedores e direito de opinar no preço dos ingressos. Ou seja, mesmo vendendo mando, o esporte se resguarda e garante uma participação significativa no evento. Esse tipo de movimentação só reforça o que a gente sempre diz por aqui: o Flamengo é o grande motor financeiro do futebol brasileiro. Onde o Flamengo joga, o estádio lota, a renda dispara e a visibilidade aumenta. Não é à toa que clubes de todo o Brasil brigam para enfrentar o rubro-negro em arenas maiores, com maior capacidade, pois sabem que isso significa dinheiro entrando. Quando o Flamengo enfrentou o Botafogo da Paraíba, por exemplo, o clube paraibano também fez a maior venda da história do futebol nordestino, transferindo o jogo para São Luís do Maranhão por R$ 6 milhões. É disso que estamos falando. O Flamengo carrega multidões, movimenta milhões e dita o ritmo do mercado. E isso incomoda muita gente. Enquanto alguns presidentes ficam tentando ganhar no grito, o Flamengo segue focado em fazer gestão, montar elenco competitivo e brigar pelos títulos mais importantes. E mais do que isso, investe na base, renova contratos de atletas estratégicos, mantém jogadores importantes em campo, como o Bruno Henrique, e continua sendo protagonista em todas as frentes. Por isso, mesmo com a maratona pesada de jogos que vem pela frente, o torcedor rubro-negro pode seguir confiante. O time está se fortalecendo dentro e fora de campo. E quem achou que o Flamengo iria recuar diante das pressões, se enganou. O clube está se posicionando, respondendo com firmeza e mostrando que não vai aceitar acordos que prejudiquem sua receita ou sua posição estratégica no futebol nacional. E no meio de toda essa movimentação que já tomou conta do Flamengo nos últimos dias, ainda tem muito mais coisa rolando. A maratona de jogos que se aproxima exige um elenco forte, preparado fisicamente e mentalmente, e o técnico está ciente de que vai precisar contar com todo mundo. O time tem desafios importantes pela frente, jogos que podem definir o rumo da temporada, e a presença de jogadores experientes como Bruno Henrique pode ser um diferencial enorme. Ter ele disponível, mesmo que ainda sob efeito suspensivo, traz mais confiança e tranquilidade para a comissão técnica. E o fato do julgamento ainda não ter acontecido mostra como as coisas no futebol vão muito além das quatro linhas. Existe uma disputa política, jurídica e institucional que afeta diretamente o que acontece dentro de campo. Enquanto isso, o nome do Flamengo segue circulando como sinônimo de força financeira e impacto no cenário nacional. O clube tem conseguido movimentar o mercado como nenhum outro, e os números não deixam margem para dúvidas. A venda de mando de campo pelo Sport para a partida contra o Flamengo por R$ 3 milhões é só mais um reflexo do poder de atração que o rubro-negro carioca exerce. E é curioso observar como, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo acaba se sentindo em um ambiente favorável, com torcedores ocupando a maior parte dos estádios e transformando partidas em verdadeiros eventos. Isso tem gerado uma nova realidade no futebol brasileiro. Os mandos de campo contra o Flamengo viraram moeda de troca, oportunidade de negócio, e os clubes que enfrentam o time sabem que podem faturar alto com essa movimentação. E o que não falta é clube tentando surfar nessa onda. A gente já viu isso acontecer em outras regiões do Brasil, com adversários deslocando jogos para arenas maiores, buscando ampliar a bilheteria e lucrar com o espetáculo que se forma em torno de um jogo do Flamengo. Essa lógica coloca o clube em uma posição diferenciada, quase como se fosse uma seleção em campo, arrastando torcedores por onde passa. E não se trata de arrogância ou prepotência, é a realidade do mercado, sustentada por números, audiências, vendas de ingressos e engajamento nas redes sociais. O Flamengo virou, de fato, uma potência que vai muito além dos resultados esportivos. É marca, é mídia, é bilheteria. Isso transforma a relação com os adversários e até com as federações, que precisam entender que o clube hoje representa uma parte significativa da engrenagem financeira do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o clube não se acomoda. A diretoria segue trabalhando na base, que sempre foi um dos pilares do Flamengo. A promoção de 4 jogadores do Sub-17 para o Sub-20 mostra que existe um projeto claro de desenvolvimento. Não se trata apenas de lançar jogadores por lançar, mas de preparar os garotos em todas as etapas, oferecendo estrutura, acompanhamento e oportunidades reais. Os nomes de Daniel Turrão,
Lucas Falcone, João Vitor e Emanuel representam uma geração que já começa a ser moldada com olhos no futuro. E o interessante é ver como esses jovens já chegam com rodagem, acostumados a decisões, e vão se juntando a outros que também vieram da base e hoje já estão mais integrados ao elenco principal ou às seleções de base. O Flamengo tem mostrado que sabe captar, formar e lançar talentos, e isso se reflete não só em títulos na base, mas também em vendas importantes no mercado internacional. A chegada do goleiro Pedro Henrique, vindo do Palmeiras, reforça ainda mais essa ideia. O garoto da geração de 2008 era observado há algum tempo e chega com um contrato de 2 anos. O detalhe curioso é que o Palmeiras, mesmo negociando o atleta, fez questão de manter 30% dos direitos econômicos. Isso mostra que eles sabem do potencial do jogador e acreditam que ele pode render uma boa negociação futuramente. E para o Flamengo, é mais uma peça importante em uma categoria que passou por muitas mudanças recentes. O clube sofreu diversas baixas na base, seja por término de contrato ou por propostas de fora, e agora está em um momento de reconstrução, remontando o elenco sub-20 com nomes que podem, em pouco tempo, bater na porta do profissional. Esse tipo de movimentação, somado à presença constante em decisões, à força nos bastidores e ao protagonismo nas pautas mais importantes do futebol nacional, mostra que o Flamengo vive uma fase onde cada detalhe importa. O clube tem ciência do seu tamanho e da sua responsabilidade, e tem buscado se posicionar de forma firme nas negociações, como ficou evidente na fala do ex-presidente Rodolfo Landim. Ele trouxe à tona pontos que estavam sendo distorcidos e reforçou que o Flamengo não vai abrir mão de seus direitos. O clube quer, sim, fazer parte de uma liga forte e organizada, mas não está disposto a aceitar qualquer condição apenas para seguir a corrente. Existe uma postura firme em busca de equilíbrio, de uma divisão justa das receitas, e isso incomoda quem ainda sonha com acordos feitos nos bastidores, sem transparência e sem ouvir todos os envolvidos. E toda essa movimentação gera uma pressão natural. A torcida cobra, a mídia repercute, os adversários reagem. Mas o Flamengo tem lidado com isso com maturidade, tentando equilibrar o desempenho dentro de campo com as decisões estratégicas fora dele. Não é fácil, ainda mais em uma temporada com tantos jogos, viagens, competições simultâneas e um calendário cada vez mais apertado. A exigência é constante e o nível de cobrança é altíssimo. Por isso, manter o grupo focado, evitar perdas por suspensão e continuar reforçando o elenco, seja na base ou no profissional, são movimentos que fazem toda a diferença. No meio disso tudo, o que move o torcedor é a paixão. E essa paixão é alimentada justamente por momentos como esse, onde o clube mostra que está vivo, que está lutando por seus interesses, que está se preparando para os desafios. O Flamengo segue sendo assunto em todo o país, seja por suas decisões, por seus jogadores, por seus bastidores ou pelo impacto que causa quando entra em campo. E essa é uma realidade que, gostem ou não, vai continuar por muito tempo. O Flamengo não é apenas um participante do futebol brasileiro, ele é protagonista absoluto. E é assim que o torcedor gosta de ver, o time sendo notícia, sendo decisivo, sendo temido e respeitado. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo parece estar prestes a surpreender novamente sua torcida. Poucos meses após se despedir do clube, Gerson, um dos nomes mais comentados do meio-campo rubro-negro nos últimos anos, estaria prestes a retornar. A informação, ainda não confirmada oficialmente, já circula nos bastidores e promete movimentar o mercado da bola. Segundo fontes próximas ao jogador e ao clube, as conversas já estariam adiantadas, e o retorno do camisa 8 seria uma forma de reforçar o elenco para os desafios que se aproximam, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. O burburinho começou a ganhar força depois de algumas publicações enigmáticas nas redes sociais, que deixaram os torcedores em polvorosa. Enquanto alguns comemoram a possibilidade de ver novamente Gerson vestindo o manto rubro-negro, outros apontam que a negociação ainda esbarra em detalhes contratuais e na adaptação do jogador ao time atual.
Fontes extraoficiais indicam que o Flamengo estaria disposto a fazer um esforço financeiro considerável para trazer de volta um atleta que conhece profundamente a filosofia do clube e que sempre se destacou por sua visão de jogo, passes precisos e chegada ao ataque. O timing do rumor também chama atenção. Gerson deixou o clube há poucos meses, e seu retorno tão rápido levanta questionamentos sobre o que mudou nesse curto período. Seria uma estratégia do Flamengo para corrigir lacunas no meio-campo ou apenas uma oportunidade que surgiu de forma inesperada? Nos corredores do Ninho do Urubu, comenta-se que o jogador teria demonstrado interesse em retornar, motivado pela identificação com a torcida e pelo ambiente que sempre considerou familiar. Enquanto a diretoria mantém silêncio absoluto, o torcedor já começa a imaginar a dupla que Gerson poderia formar com os atuais meio-campistas, trazendo criatividade e presença diária. Alguns jornalistas esportivos já apontam que, se a negociação se concretizar, o retorno pode ser um dos movimentos mais comentados do ano, com repercussão nacional. Entre especulações, expectativas e memes, o nome de Gerson voltou a circular em alta no Flamengo, e a torcida se divide entre otimismo e cautela. Se a negociação realmente evoluir, é quase certo que o clube terá um reforço de peso em um momento decisivo da temporada. O que resta agora é aguardar um pronunciamento oficial, mas enquanto isso, a cidade do Rio de Janeiro já respira o burburinho de um possível retorno relâmpago que pode reacender sonhos e reacender a paixão pelo meio-campista que marcou época no Flamengo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!